escolhemos esse tema de hoje, o poder da sua palavra, semeando luz ou sombra. E nós escolhemos esse tema hoje porque a gente pensa que, ao pensarmos que Deus deu apenas à criatura humana essa capacidade de se comunicar através de palavras. Então, com esse presente que Ele nos deu, também está embutido uma responsabilidade no uso desse presente, que seria então a nossa palavra. Então, cada palavra que emitimos é como uma onda que se propaga. E essa onda, ela afeta o mundo visível, que é o nosso mundo encarnado, e também o mundo invisível. Então, a fala de hoje, nós vamos abordar a palavra não apenas como um meio de comunicação, mas também como essa força viva que tem a capacidade de criar, de transformar ou de destruir. Então, vamos lá, vou começar aqui. A palavra é a semente que plantamos no coração alheio. Então, o que plantamos, a gente sabe que a gente colhe, né? Um ditado que todos nós conhecemos, o que plantamos, colhemos. E uma pequena semente, ela pode nos dar frutos doces ou frutos amargos. E desse mesmo modo, é a palavra, que ela pode gerar consequências que podem adoçar ou amargar a vida. Então, eu queria ouvir de vocês, quem que aqui já recebeu uma palavra de carinho que marcou você profundamente? Eu já. Muitas vezes uma pequena palavra, uma frase, mas que marca e tem aquele efeito positivo na gente. E quem aqui também já recebeu uma palavra dura, que também marcou profundamente, que deixou marca? Todos nós. Então, todos temos a nossa experiência com palavras. A gente vive entre palavras nossas e dos que nos rodeiam. E essas palavras têm efeitos, têm consequências na gente. Palavras que nos marcam para o lado doce da vida e para o lado amargo da vida. Então, baseado nisso que a gente acabou de falar, eu queria fazer um convite para vocês, agora, nesse momento, para que nós fizéssemos uma reflexão de 30 segundos. Uma reflexão de 30 segundos sobre essa frase que eu vou mostrar para vocês. E por que essa reflexão? Porque rapidamente a gente levantou a mão, assim, já tive essa... Não posso amassar o microfone. Essa experiência, sim, palavras que me marcaram de uma forma ou de outra, mas é sempre muito mais fácil para a gente nós analisarmos os efeitos que tem em nós, os efeitos que as pessoas causam em nós, os impactos. E a gente, muitas vezes, de uma maneira geral, a gente não faz essa percepção de nós para os outros, é mais dos outros para nós, né? Então, por isso que eu vou mostrar essa frase para vocês. Está todo mundo vendo o cronômetro? Tá? Então, são 30 segundos para a gente refletir isso aqui, ó. Que tipo de semente eu tenho plantado? Ah, não funcionou, gente. Desculpa, vamos lá. Conversa de novo. Ai, que coisa. Agora sim. Então não precisa contar o que você refletiu, é uma reflexão individual do que você tem plantado com essas sementes das palavras, e aí a gente vamos continuar a explorar então o que a gente veio buscar aqui hoje. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A caridade na benevolência, indulgência e perdão,
que se manifestam também pela fala. Então aqui, Jesus em Mateus nos alerta para essa responsabilidade moral do que nós falamos uns para os outros e até para nós mesmos. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele amplia essa visão sobre a caridade, dizendo que ela também é uma caridade moral. Então não é apenas a caridade material com uma ação, como a gente conhece, que muitas vezes a gente acha que fazer a caridade é dar a alguém algo material para uma pessoa, mas é também ter paciência e brandura no falar. Isso também é uma caridade moral e está ali na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, com isso, é um chamado para nós espíritas, né, que temos aí as fontes do Evangelho e uma das obras do nosso Pentateuco espírita. É um chamado para nós espíritas. Como que nós estamos usando a nossa palavra e que ela deve ser então usada para pacificar, para educar e para esclarecer e nunca para ferir uns aos outros. Então nós falamos ali sobre a semente, sobre os frutos doces, né, das palavras e da semente. Então, Paty, pode ler esse slide, por favor. Claro. Poder criador da palavra, efeitos positivos, consola, encoraja, esclarece. Pode mudar o rumo de um dia ou até de uma vida. Exemplo, Jesus curava também pela palavra. Levanta-te e anda. Então, como a gente leu ali, né, em outros sinônimos, a palavra pode curar, pode consolar, pode iluminar. Nós estamos falando sobre os aspectos, os efeitos positivos dessas palavras. Então, um elogio sincero, um conselho amigo, às vezes é aquela simples palavra, eu estou aqui com você. Isso já são momentos, já são palavras que oferecem curas emocionais e também espirituais. Então, as palavras certas, no momento certo, elas transformam realidades. E todos aqui, se a gente refletir profundamente, a gente vai encontrar, né, o Rodrigo uma vez deu um exemplo aqui, e através de uma palavra conseguiu evitar ou encorajar a pessoa a não cometer um suicídio. Então são inúmeras situações que a gente pode se certificar que realmente ali a palavra certa no momento certo pode transformar aquela realidade do momento. E falar com amor, porque quando nós falamos com amor, nós nos tornamos instrumentos de Deus. E falar com empatia, porque quando nós somos empáticos e nos colocamos no lugar do outro, a gente vai escolher melhores palavras, melhor tom de voz e até melhores gestos para se comunicar. Então Jesus, ele é o nosso exemplo maior do que a palavra serve como efeito positivo, mas Jesus, ele próprio nos encoraja para que nós mesmos sejamos exemplos uns para os outros. Então Jesus é o nosso modelo e guia, mas não adianta a gente ter um modelo e guia que a gente não segue. Então ele quer que a gente seja como ele, nesse sentido também de ações e não lembra desse slide que é muito importante. Por outro lado, as palavras também podem carregar sombras. Então, Marlene, por favor. O poder destruidor da palavra. Efeitos negativos. Ferem, desanimam, desorientam, humilham. Palavras impensadas deixam marcas profundas. Exemplo, uma crítica ríspida. Então, como nós falamos no início, todos já foram impactados de uma forma ou de outra por isso. Então, o que seriam sombras, né? Esses frutos amargos das sementes que nós plantamos, nessa metáfora que a semente seria uma palavra também. Ironias, fofocas, calúnias. Então, a doutrina espírita, a gente aprende com a doutrina dentro do espiritismo que essas vibrações negativas, elas se espalham pelo ambiente, elas chegam no nosso corpo físico e também na nossa alma. Então a gente começa já a expandir além dessa parte física das palavras que a gente sente quando alguém nos fala.
Então, às vezes, uma frase que aparentemente é simples, ela vai deixar marca por anos numa pessoa. E muitas vezes na vida após a morte. E aí vai. Quando a gente trabalha em trabalho mediúnico, né, que a gente tem contato com a espiritualidade, seus exemplos, a gente vê o quanto que a gente carrega essas marcas que as palavras podem nos deixar lá para o mundo espiritual, inclusive. Márcia, pode ler, então. Palavra magnetismo. A palavra é símbolo que expressa uma ideia, está intrinsecamente relacionada com a nossa mente, está relacionada com os nossos sentimentos, corpo, atitudes e ações. Então, palavra magnetismo. E aí o próprio título, né, da palestra, o poder da palavra. Então, por que a palavra tem poder? O que isso realmente significa? De que poder que nós estamos falando? Por que usar essa palavra, o poder da palavra, uma palavra forte para definir, né? Então, a gente sabe o seguinte, que a palavra, em cada palavra existe uma energia. Ela está carregada de uma energia. E essa energia que tem em cada palavra, que existe em cada palavra, volta para nós através da lei de causa e efeito. Então, como é que isso funciona? Primeiro, a palavra é a projeção do nosso pensamento, que seria, então, uma continuidade de nós mesmos. Então, nossas palavras estão sempre atreladas ao que pensamos e ao que sentimos. E a gente expressa as palavras com essa carga, com essa bagagem. Então, a palavra não é simplesmente, às vezes a gente fala, foi mal, falei sem querer. A gente precisa nos reeducar que a palavra, mesmo quando você fala sem querer, ela não é oca. A palavra tem essa carga energética que nós mesmos colocamos nelas através das nossas vibrações. Então, ela sempre vai estar atrelada ao nosso tom de voz, ao nosso olhar, né? A gente não tem aquele pai, não precisa nem falar, só de olhar a gente já entendeu tudo. Então ela está atrelada a isso, ao nosso tom de voz, que a gente pode falar calmamente ou gritando, e também aos nossos gestos, né? Que muitas vezes a gente fala junto com essa expressão corporal, e com as emoções que a gente sente, que pode ser amor, pode ser raiva, gratidão, inveja, ou seja, a palavra, ela está sempre sintonizada com tudo isso que a gente falou. E essa vibração, essa energia faz com que a palavra seja, então, como se ela estivesse carregada disso, se assemelhando a um torpedo, sabe um torpedo? E esse torpedo, a gente lança ele certeiramente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a palavra, quando a gente vai falando, a gente imagina que são torpedinhos com essa energia, que pode ser positiva ou negativa, como a gente viu, e tem as suas características e os seus efeitos. Sócrates tem uma frase que ele dizia: fala para que eu te veja. Olha só que profundo isso, uma simples Sócrates frase, né? Fala para que eu te veja. E é um reflexo disso daqui. Porque quem somos nós? Nós somos os que nós pensamos, nós somos os nossos sentimentos. Então, fala para que eu te veja. Bem propício. Somos donos do nosso silêncio, mas podemos nos tornar escravos da nossa palavra. Isso Uma mesmo. vez E ainda também essa frase, somos donos do nosso silêncio e nos seremos, então, escravos das nossas palavras. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas... Se eu for falar, eu te corto. É que... Marido pode. É muito usado, por exemplo, em esporte e todo um jargão de positivismo, de projeção, através da palavra, que você vai conseguir, que você vai alcançar. Tudo bem. E isso daí, às vezes a gente pensa assim, é só otimismo, mas não é. Por incrível que pareça, muitos atletas utilizam disso aí, dessas palavras, dessa projeção, disso tudo, para já preparar o cérebro, que transmite para a coordenação muscular, para que aquilo ali chegue ao máximo da performance, baseado no belief do magnetismo que essa palavra traz. Você é vencedor, você vai vencer, você vai conseguir, isso aí é teu, já está garantido, vamos lá, não sei o que lá. É o processo inverso disso daí, né?
Porque daí é a palavra que você já está então educando o seu pensamento. Porque a palavra, não existe não conexão palavra-pensamento. Ela está sempre, você não pode falar sem pensar. Você não pode falar sem ter essa emoção, sem ter essa vontade. Então são as coisas intrínsecas. Então a gente pensa e a gente fala, mas também a gente pode educar a nossa fala para pensarmos melhor. Tem as duas vias. O grande fala, você é senhor da palavra até que você solte. Quando você solta, você é escravo. Tinha separado esse slide para a Franzinha ler, mas acho que ela saiu. Franzinha, lê, por favor. Palavra pensamento. Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Se o homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha. Se o homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha, como sua sombra inseparável. O Dhammapada, obra clássica do budismo. Então vamos entender um pouquinho isso. A nossa glote vocal, ela se parece com uma harpa. Então, como nós já falamos antes, as vibrações do que nós pensamos passa por essa glote, harpa vocal, e então é expressada através das palavras. Então essa vibração que está na palavra é o produto da vibração do nosso pensamento, que nós sabemos que é energia. Porque no mundo espiritual, aqui ninguém está vendo o que nós estamos pensando, mas o mundo espiritual vê o nosso pensamento. Quando a gente pensa, ele projeta, ele cria uma imagem. Então, para que isso possa ser projetado e ser criado como uma imagem, é uma energia, porque o nada não poderia fazer isso. Então, tem esse valor energético. E essa energia faz com que a palavra também tenha esse teor magnético. E por que é importante entender isso? Porque quando nós falamos, nós formamos ao nosso redor uma teia magnética. E essa teia magnética vai nos identificar e vai nos conectar com outras teias afins, porque é tudo uma questão de afinidade. Nós nos relacionamos com pessoas que são afins a nós, né? Quando a gente se relaciona com alguém que não é afim, é porque a gente precisa de alguma forma, o plano reencarnatório. Mas pela nossa vontade, a gente se relaciona com pessoas que a gente tem afinidade. Então essa teia magnética que nós criamos ao nosso redor, ela é vista por outras teias magnéticas, então que se acoplam a ela de acordo com a afinidade. O que isso quer dizer? Um linguajar chulo ou um linguajar amável vai colocar a gente dentro desse grupo social afim a esse linguajar chulo ou amável. Isso acontece no nosso mundo físico e também no mundo espiritual, né? A gente não quer ficar perto das pessoas que pensam mais ou menos como a gente, que gostam das mesmas coisas. Então, se você é uma pessoa que não fala palavrão, você não se sente bem ao lado de uma pessoa que fala palavrão o tempo inteiro. É um exemplo. Então, a gente vai se atraindo através desse magnetismo do que a gente fala também. A gente ou se atrai ou a gente repele. E isso acontece aqui, no mundo físico, e acontece também no mundo espiritual com essas teias magnéticas. Então, o poder energético das nossas palavras, esse é um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Então, esse poder energético, para a gente resumir, afeta o nosso corpo, certo? Como a gente já falou aqui. E também afeta o corpo das pessoas a quem nós direcionamos essa palavra, esse torpedo energético, por assim dizer. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele é produto de uma pesquisa, não sei se vocês já ouviram falar, do Dr. Masaru Emoto. Então, ele fez um estudo provando que as palavras afetam a água e, portanto, nos afetam, porque o nosso corpo é 67% água.
Então vamos assistir o vídeo e aí vocês vão ver essas fotos e a gente transfere esse conhecimento para o nosso afeto do corpo. Porque ele fala, é a água, afetar qual água? A água que está no copo, a água que está na torneira, a água que está no oceano. Não, é a água que é você. Nós somos 67% água, então tem muito efeito em nós. Deixa eu ver se o volume está bom aqui agora desse vídeo. Peraí. Vamos. Ih, preciso do roteiro, peraí. É aqui no laptop? Deixa eu voltar para vocês. Vocês sabiam que a gente é 67% água? Eu pensei que fosse 76. 67. 2/3 do nosso corpo é verde. And make up a water molecule. I want you to watch this picture because I'm going to say some words and show you what these words do to water. When you say love, water looks like this. When you say gratitude, did you know that your words can actually change the shape and make up a water molecule? I want you to watch this picture because I'm going to say some words and show you what these words do to water. When you say love, water looks like this. When you say gratitude, water looks like this. When you say thank you, water looks like this. But when you say you disgust me, water looks like this. When you say fool, water looks like this. When you say evil, water looks like this. So here's my question to you. If your body is 2/3 water, which it is, would you rather your body to look and feel like these pictures? Or would you rather your body to look and feel like these pictures? You know, the Bible says that we should not speak anything except that which edifies, that's positive. Your words have so much impact on the people you speak to and to yourself. So here's my encouragement to you. Speak life into someone today. Say thank you. Say you're wonderful. Say you're beautiful. Say I love you. And speak life and health into people because your words actually do make a difference. Então, só para a gente refletir sobre isso. Eu acho que qual é você? O Cristo também eles dizem que como a gente está num planeta de expiação e prova, a nossa mente do planeta, os miasmas pestilentos que surgem na nossa mente, é por isso que 3/4 do planeta é água. Senão seria impossível a gente sobreviver, porque a água neutraliza essa pestilência nossa. É verdade. Então, uma água é importante, né? Compõe a maioria do nosso corpo. Então, o que é esse slide aqui, gente? É um slide importante. Pensamento, palavra, ação. Um precede e sucede o outro. Então, a palavra é a etapa seguinte ao pensamento, que muitas vezes a gente não consegue controlar ou dominar. Mas a maioria de nós já consegue controlar a palavra e principalmente a ação. Então, vamos pensar aqui num exemplo. Primeiro, vamos assim, em pensamento. Primeiro, número 1, a gente vai pensar. Que vontade de bater naquela pessoa. Já bateu. Bater naquela pessoa. O que aconteceu? A gente pensamos em bater. Quem que viu o nosso pensamento? No mundo físico ou no mundo espiritual? No mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, nós podemos ter duas influências. A gente pode ter influência positiva ou influência negativa. Então, a gente vai ter a influência negativa que vai falar, bate mesmo, bate. Quero ver você bater, quero ver essa pessoa apanhar. Isso acontece, são as influências. A gente está aí conectando, mas nem tudo é assim. A gente também tem a influência positiva, o nosso anjo da guarda, nossos mentores, os familiares, os amigos que nós temos no mundo espiritual, que vai falar assim pra gente: você é espírita, que vergonha. Pensar em alguém, que vergonha, não. Tá lá no centro todo domingo, às vezes vai segunda, vai quinta, vai nos trabalhos, não é que pensando nisso.
Então a gente tem a escolha, nosso livre-arbítrio, constantemente com a gente. Quem que a gente vai escutar? O negativo ou o positivo? Então não sei. Às vezes a gente escuta um, às vezes escuta o outro. Aí vamos para a palavra. Então agora a minha opção é, vou falar, vou te bater. Eu já pensei, estou continuando na minha linha de raciocínio, vou te bater. O que a gente viu? Que quando a gente fala, a gente cria uma teia energética ao nosso redor. Então eu já falei que eu vou bater, como é que é essa minha teia? Ela tá boa ou tá ruim? Já tá negativa. E aí vai atrair quais outras teias afins? As negativas. Então a nossa teia já ficou maior ao nosso redor. Mas também eu posso não falar. Então não falei, não criei teia magnética negativa nenhuma e não atraí nenhuma também. E aí a gente parte para a ação. Então a gente vai começar esse processo. Dominei meu pensamento ou não, falei ou não, e agora eu vou agir ou não. E aí a gente entra no mundo físico, né, desde a fase 2 aqui da palavra. Então a gente pode se segurar e não bater. Ou a gente pode ser a gente segurar e não bater, não deu briga, tudo bem, não controlei meu pensamento, talvez não tenha controlado minha palavra, falei que ia bater, mas não bati. E aí termina ali. Ou então a gente está todo descarregado aqui e chegou e bateu, e aí a gente vai falar. Porque quando a gente fala, vou te bater, você pode causar um medo na pessoa que escutou isso, ou então a pessoa vai falar, então se prepare para apanhar. Nunca sabe o que vai ser, né? Então, quando chegou na ação, você decidiu bater, então aí você pode bater, você pode apanhar, a briga se formou. Então, essas são as fases da realização, que quando elas estão alinhadas, ela nos traz felicidades. Então, isso aqui, gente, é a nossa linha de evolução e é a nossa reforma íntima. E nós temos a oportunidade de trabalhar nesse 1, 2, 3 o tempo todo. E às vezes a gente consegue e às vezes a gente não consegue. Por isso que a gente está sempre estudando, está sempre nos relembrando dessa importância e o livre-arbítrio ali constantemente em todas as fases com a gente. Então, para a nossa realidade evolutiva, moral aqui, muitas vezes, quem que nunca deu vontade de bater ninguém, falou que ia bater, mas chegou não bateu, só ficou na fala. Fala, mas não faz. Melhor que nada. Então, eventualmente, a gente vai fazer esse processo inverso. O nosso pensamento é tão positivo que a gente só fala coisa boa e só faz coisa boa, né? Então, a gente já faz isso, gente. Nós já fazemos, mas nem sempre. Bom, tem gente que skip 1 e 2 já vai direto pro player. Não, só reage. Aí depois pensa e depois fala. Então, na verdade, pode acontecer, mas para ela ter essa ação, ela já pensou. Por exemplo, que a ação não é. Então, pensou ali, mas depois é que ela vai pensar melhor do que fez. Pode até você já vai até ser surpreendido, já bateu. Nossa, eu te bati, não queria ter feito isso. Somos nós, em evolução. Emmanuel fala, o pensamento forma a imagem atrai semelhante. Exatamente. Aí eu fico pensando, imagina, isso daqui é o nosso dia a dia, né? Com tudo que a gente vive. Aí, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, parece que a gente está assim numa... Sabe como se a gente estivesse num circo, mas num como é que fala? Um pódio? No palco, é isso que eu quero. No palco, e aí você fica assistindo, vai, bate, não faz, para. A gente está o tempo inteiro assim, nós estamos rodeados, né, no mundo invisível. Você fala, pega uma vassourinha, vai, quando o pensamento é negativo. Vocês conseguem ver o nosso livre-arbítrio em cada fase? Como a gente tem condições de realmente modificar cada fase? Lembra? Então tá, então nesse slide eu quero conversar com vocês o seguinte. Vamos fazer aqui, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou mostrar esse vídeo para vocês e aí depois a gente conversa sobre ele. Comece a pensar em inglês. Quem aqui fala inglês fluente? Super fluente. Quem está aprendendo?
Tem que aprender a ler inglês. Tá? E vocês acham que a gente consegue se expressar exatamente como nós somos em inglês? Nem em português, nem Agora tem um negócio. Eu acho que por isso que nasceu mudo. É português. Então, quer dizer, eu vou mostrar esse vídeo para vocês só para descontrair, depois a gente conversa mais ou menos nessa reflexão que nós somos, tá? Vai. Stradioto me enviou um curso de inglês rápido com expressões que usamos no dia a dia, que pode ser facilmente aprendido. Querem ver? Olha só. It's we in the tape. É nós na fita. Tea with me that I book your face. Chá comigo que eu livro sua cara. I am the more I. Eu sou mais eu. Not even come that it doesn't have. Nem vem que não tem. Ai, ai, gente. Didn't read. Stick 8. Escreveu, não leu? Pau com She's full of 9 o'clock. Ela é cheia de 9 horas. You traveled on the mayonnaise. Você viajou na maionese. I am completely bald of knowing it. Tô careca de saber. Oh, burn my movie. Ih, queimei meu filme. Are you thinking here's the house of Mother Joana? Tá pensando que aqui é a casa da puta Joana? Qualquer little coconut. Vai catar pouquinho. You are buyout. Você tá por fora. If you run the beast catches, if you stay the beast eats. Se for eu, o bicho pega, se ficar o bicho come. Whoops, big zebra. Sheep, big zebra. Don't fill the bag. Não enche o saco. Before afternoon than ever. Antes tarde do que nunca. Take up the little horse from the rain. Tira o cavalinho da chuva. To give one of armless John. Dá uma de João sem braço. E no programa de hoje. Oi, gente, a gente já tentou fazer umas traduções assim, imagina a gente falando assim hoje. Então, a tradução literal não faz sentido nenhum, né? Nada assim, muito engraçado. Então, vamos lá. Então, vamos pensar, por que esse vídeo? É trazer a nossa realidade, né? Porque nós somos imigrantes de outros países e a gente passou por esse processo de aprendizado de uma outra língua. Com certeza a gente já falou uma dessas por aí. Hoje em dia a gente aprendeu a diferente porque não é simplesmente traduzir, né? Então tudo isso é um processo de aprendizagem que a gente faz. Então, em que isso se torna importante? Porque quando a gente... O que vocês acham que é melhor? É a gente falar mais ou é a gente escutar mais? Por isso que ele tem duas orelhas. Ouvir mais uma boca para falar menos, é verdade. E quando a gente está aprendendo, então, lembra quando você estava aprendendo, ou agora, no seu momento? Quando a gente está aprendendo uma outra língua, a gente fala mais ou menos? Então, imagina a gente num grupinho de brasileiro, vai falar pelos cotovelos, agora num grupinho de americanos, será que a gente vai falar tanto? Não. A gente vai falar um pouco menos, né? E aí volta aquela pergunta inicial. Será que a gente consegue se expressar exatamente como a gente é? A Ana falou que nem mais em português. Não tem como se expressar. A língua é limitada, eu acho. Vamos explorar mais um pouquinho isso. Então, o que a gente está tentando dizer é que a personalidade que nós somos, talvez ela não seja tão fixa, que ela tenha, então, uma flexibilidade em que as palavras que a gente fala, que é o resultado do que a gente pensa, talvez possa moldar a maneira com a qual a gente se expressa
e a maneira com a qual a gente se comporta, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou enfermeira, trabalho no hospital infantil e tenho um grupo de amigos. Eu já trabalho nesse hospital, nessa unidade há 18 anos. Então a gente tem de amigos, muitos amigos mesmo. E tem uma brasileira lá, sou eu e a Cristiane. Todo mundo é de outros países ou americano. E aí uma vez eu estava conversando, obviamente que eu converso com todo mundo, 18 anos de amizade, todo mundo me conhece, né? E aí eu estava conversando com a Cristiane, minha amiga brasileira, e às vezes, né, a gente começa a falar português. Aí de repente, assim, tá um dia calmo no hospital, a gente conversando, começou a dar risada, aí a Cristiane pegou e falou assim: Cris, you are so funny. Cris, você é muito engraçada. E aí a minha amiga americana, Missy, que estava do lado, olhou pra ela e falou: she is? Ela é? Aí ela falou: I didn't know she was funny. Não sabia que era engraçada. Aí eu falei: por que? Eu falei: gente, em inglês eu não sou engraçada, só em português. Então, a gente entende, porque pra ela, né, ela não tinha essa percepção de mim. A minha personalidade, a minha expressão talvez fosse mais reflexiva, pensava mais, não sei, mas ela, do lado da mesa, ela é? Aí comecei a pensar nisso daí. Então, isso é um processo natural que acontece com a gente em outra língua. Às vezes, a gente não se mostra exatamente como a gente é, no bom sentido, a gente não se expressa dessa mesma forma, né? E aí, como é que isso, então, se conecta com a palestra de hoje sobre a nossa palavra? Então, quando a gente fala a nossa língua, o nosso português, o nosso cérebro age intuitivamente, porque ele já está familiarizado com aquilo que a gente está falando. Mas quando a gente precisa pensar em uma outra língua, principalmente no início do processo, no meio lá do processo que a gente está aprendendo, o nosso cérebro ele é forçado a raciocinar, porque agora a gente vai ter que pensar na construção da palavra e também na construção das frases, para a gente não falar igual no curso desse curso de inglês aqui, né? Para não fazer sentido nenhum. Então a gente precisa pensar. E nesse processo a gente fala menos e a gente pensa mais, porque a gente está então reeducando a nossa fala durante esse processo. Então aprender uma outra língua é uma grande oportunidade de reeducação da nossa fala. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E pode nos influenciar de ser realmente, então às vezes, aqui a gente tem um grupo de brasileiros, então a gente se expressa em português, a gente se expressa em inglês, mas tem muitos de nós que mudam que não tem contato com o brasileiro. Então, não é que às vezes acaba por mudar mesmo a pessoa. Antes eu falava mais espalhafatosa, eu falava muito, mas agora eu aprendi a reeducar minha fala. Eu penso mais antes de falar, eu falo mais pausado. Então esse aprendizado de uma segunda língua meio que te modifica para melhor, meio que talvez melhora ali aqueles âmbitos da sua personalidade que você não tinha. Talvez nem todos passem por isso, mas é uma oportunidade aberta, com certeza. Isso, sem dúvida. Eu tenho experiência, até porque, por sendo do Rio, o carioca tem um humor meio sarcástico. Coisa que eu gosto. Não, de implicar e tal. E isso, vindo de lá, com os amigos, don't apply here. Não tem como. É verdade. E quando você se vê fazendo isso, o americano vai dizer, não entende. Então você aprende a deixar de lado isso aí, mas isso representava uma grande parte da maneira de você se expressar, da maneira de você conviver e tal com os amigos. Então você cortou aquilo ali e agora você tem que reaprender a expressar talvez tanto o humor quanto a alegria com uma outra coisa de uma forma diferente. Então são duas pessoas, são dois Márcio, o Márcio americano e o Márcio brasileiro diferentes. Né? Então é realmente uma vantagem e uma oportunidade enorme de você deixar de lado aquilo que não presta, aquilo que realmente não fazia muito sentido, né? E reaprender a se comunicar. Realmente é um processo educativo. Eu falo gíria. What? Meu neto. Reeducando a nossa fala. Então, gente, ó,
E a gente brasileiro, ok, se você já está fofocando em inglês, tá na hora de mudar para outro país para ter uma outra chance de educação. Então a gente já está quase aqui no final. Alguém pode ler, por favor? Palavra controle. Aquele que não tropeça ao falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando colocamos um freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Tiago, capítulo 3, versículo 12. Sabia, Tiago? Pois é. Então, controlar as palavras é um desafio da criatura humana. Sim, é uma tarefa muito árdua. Mas também, o dia que a gente conseguir controlar nosso verbo, a nossa palavra, será a nossa libertação. Como a gente viu naquele slide da reforma íntima e da nossa evolução, né? Anda junto. Aí a gente começa assim, partindo para o final, como conseguir isso? Sei que é difícil, tá? Já entendi, mas como conseguir? Primeiro a gente tem que viver, quando a gente vive as nossas vidas tentando acertar e evoluir. Mas a prece diária, porque daí a gente se conecta, né, com entidades benéficas que vão nos ajudar a nos controlar, a nos dominar, a nos pensar melhor. Então, o estudo do Evangelho, como nós estamos fazendo aqui hoje, que todas as palestras é um estudo do Evangelho. Cultivar os bons pensamentos, porque nós já aprendemos que os bons pensamentos é que dão vazão à energia, é de onde as nossas palavras nascem, né? E uma avaliação diária das nossas palavras. Não simplesmente falei sem querer. Não, você quis sim. É a sua responsabilidade falar. Então você tem não só nós, né, dominar o que a gente falou, como avaliar o que a gente falou. Tudo bem, falou sem querer, acontece. Então conserta. Porque você falou sem querer, mas o efeito aconteceu. Penso, logo existo. Penso, logo existo. É isso aqui, deu errado aqui, aqui. Vocês já ouviram falar nas 3 peneiras, nosso último slide aqui? Já ouviram falar? Nas 3 peneiras de Sócrates? Queria que vocês tirassem uma foto desse daí. Depois eu conto por quê. Eu tenho uma foto. Isso é uma foto boa para ter, para a gente finalizar essa fala de hoje. Antigamente eu distribuía, uma vez, há muito tempo atrás, eu já fiz essa palestra, e eu distribuía essa peneirinha para todo mundo, mas hoje em dia a gente só vê celular para tirar uma foto. Então tá. Então o que são, vamos falar um pouquinho dessas peneiras. Isso é algo, gente, para nós termos conosco. É também uma forma de a gente melhorar esse processo que a gente acabou de entender a importância, né, do controle e do bem falar. Então nós devemos, tudo o que a gente falar deve passar por essas 3 peneiras. Tudo. Primeira peneira, verdade. Eu tenho certeza da veracidade disso que eu vou falar. Eu tenho certeza que é verdade. Então, se você já peneirar e você só disser porque você tem certeza que é verdade, você já deixou de ser fofoqueiro. Fofoca a gente nunca sabe se é verdade. Aí não, é verdade. Tenho certeza do que eu estou falando, não é mentira, não é nem mais nem menos, é a verdade. Ok. Então continua para a próxima peneira. Vamos peneirar na bondade. Eu gostaria que falassem isso de mim. Então, isso que eu vou falar, eu gostaria que falassem de mim. Então, isso a gente já mostra ser empático. Com a empatia, a gente já vai falar melhor, né, do que a gente viu. Então, não, eu gostaria que falassem isso de mim. Pode falar, vou ficar feliz se você falar isso de mim. Ok? Então, continue para a terceira peneira, utilidade. Vai acrescentar o que a quem ouvir? Porque nem tudo que é verdade a gente precisa falar. Então, o que vai acrescentar naquela pessoa? Vai fazer ela se sentir bem? Vai soar como aquela crítica investida, né?
Então, o que vai acontecer? É útil, vale a pena falar? Qual é o efeito? Vai acrescentar? Vai destruir? Porque isso mostra na gente já uma responsabilidade espiritual em como que aquilo vai realmente ressoar na pessoa. Então, se o que você vai dizer não é verdadeiro, nem bom, nem útil, não fala. Então vai, vamos fazer de novo. Não é verdadeiro, nem bom, nem útil. Calado. Não vale a pena ser dito. Né? Então, pode perguntar também se promove, né? Promove alguma coisa de útil, né? A gente tem que promover, ter boa interpretação, ter bom resultado, né? Sem dúvida. Eu gosto muito de usar isso. Tudo isso aí promove o quê? Se não promove... Não precisa. Deixa Então, quieto. Sócrates nos mostra Isso também que a palavra é responsabilidade. Então, nós devemos usar a palavra para construir, para ajudar, para iluminar, jamais para trazer o mal ou para ferir. Então, pedi para vocês tirarem uma foto, que é o desafio dessa semana. Vocês não tinham lido, como a gente já tem dado desafios, né? Da semana, põe mais um aí, na tua lista. Coloca essa fotinho na tela do seu celular, porque todo dia a gente vai, toda hora, todo segundo a gente está no nosso celular. Então aí você vai, sabe quando é a sua fotinho? Ó, vou trocar. Vamos colocar a foto da primeira. E aí por uma semana você vai observar o que você fala e quais são os efeitos dessas suas palavras. Desafio para quem quiser fazer. Então é isso, gente. Um dia conseguiremos medir o poder da palavra. Elas são coisas, impregnam as paredes, as roupas e finalmente você, de Maya Angelou. Uau. Linda essa frase. E, gente, deixo vocês com essa frase final, que eu acho que é muito impactante, e com o desafio aí da semana, né, para todo mundo. Eu também vou mudar minha foto. A gente se harmonizar antes do trabalho do passe. Eu vou passar esse vídeo, e aí depois do vídeo a gente já vai direto para o trabalho do passe. E nesse vídeo eu quero que vocês, por favor, prestem atenção nas palavras. Como as palavras mudaram o que estava acontecendo nesse vídeo.